Gênesis capítulo 13, nós vamos ler do verso 14 até o 18. Eu quero falar hoje com você sobre dois fatores que determinam o nosso crescimento. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: dois fatores que determinam o nosso crescimento. Gênesis 13, dos versos 14 até o 18, diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Vamos orar, deixa a sua Bíblia aberta. Pai, fala conosco nesses minutos que a gente tem diante da Tua palavra. Precisamos e carecemos ouvir a Tua voz que é lâmpada, que é luz para o nosso caminho, para a nossa jornada. Que nada, não haja resistência alguma nesta noite, nesse lugar. Pelo contrário, os corações e as mentes estejam abertos à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando criança, eu, provavelmente como você, fazia coleção de um monte de coisa. Já colecionei tudo que você possa imaginar. Maço de cigarro. Alguém aqui também colecionou já maço de cigarro? Não. Maço de cigarro. Álbum de figurinha de Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro. Revista Placar. Já colecionei latinha de cerveja. Não bebia, mas colecionava. Tava lá, latinha de cerveja, de refrigerante, latinha importada. E uma das coisas que eu colecionei quando eu era criança, eu colecionava aquele livro Guinness Book, livro dos recordes. Todo ano eu fazia minha mãe comprar para mim. E eu amava olhar aquele livro. Até hoje tem. Né? É um livro com tudo que você possa imaginar de recordes. Quem é a pessoa que ficou mais tempo fazendo embaixadinha? Quem é a pessoa mais magra do mundo? Quem é a pessoa mais isso, mais aquilo? Enfim, qual animal mais alto? E eu me lembro de ter visto no livro dos recordes o homem mais alto da história. E por incrível que pareça, o relato era Golias de Gate. Você vai ler 1 Samuel capítulo 17, e a Bíblia diz que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados, 1 côvado representa 45 centímetros. Você vai fazer as contas meio por cima, aí vai dar mais ou menos 3 metros de altura. O que é que determina o tamanho de uma pessoa? Se você for estudar, você vai descobrir que todos nós temos uma glândula, chamada glândula pituitária. Uma glândula que fica na nossa cabeça, e é exatamente ela que determina qual será o seu tamanho, quanto você vai crescer. Se você tem um problema nessa glândula, você vai ficar baixinho. Tá aí talvez a explicação porque alguns não cresceram. Um probleminha na glândula. E está aí a razão porque outros se desenvolveram e cresceram tanto. Você já deve ter se perguntado por que algumas pessoas crescem e outras não. O que é que determina o crescimento de alguém? E é óbvio que agora nós não estamos falando de estatura, nós estamos falando de vida. Por que você vê um empresário, por exemplo, crescendo, expandindo seus negócios, e outro pequeno?
Por que você vê, por exemplo, um vendedor na mesma empresa, na mesma região, com as mesmas condições de negócio, um vender assustadoramente, todos os meses bater sua meta, todos os meses extrapolar sua meta, e você vê um outro lutando, pedindo pelo amor de Deus. Eu me lembro já de ter visto no comércio vendedores chegar assim e pedir para o comerciante, por favor, me ajuda. Me ajuda, implorar por ajuda. Por quê? O que você vê, por exemplo, às vezes um ministério, uma igreja, crescer e outras não? Por que você vê um funcionário dentro da mesma empresa, tem um plano de carreira, daqui a pouco o cara começou lá embaixo, foi crescendo, 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 daqui a pouco se torna diretor da empresa, CEO da empresa, e outras pessoas entram na mesma empresa, talvez até antes, com as mesmas condições, com os mesmos currículos, e passa 20 anos a pessoa está no mesmo cargo. Muita gente vai dizer que algumas pessoas crescem e outras não, porque uns tiveram oportunidade e outros não. Você já deve ter ouvido isso. Fala, não, fulano teve muitas oportunidades na vida. Fulano teve muitas portas abertas para ele. Outros vão dizer o seguinte, não, ele é um cara dotado de condições, de recurso, de conhecimento, ele tem um QI avançado, é uma pessoa preparada, é por isso que uns crescem e outros não. E há quem diga até que algumas pessoas crescem na vida e outras não por causa de sorte. Você já deve ter ouvido isso. E talvez essa seja a justificativa mais comum, que às vezes a gente até dá para a gente mesmo, quando a gente vê alguém crescendo muito, e às vezes a nossa vida ficando para trás, a gente diz, mas também fulano é largo. Não é assim que a gente fala, não? Nasceu virado para a lua. Tudo que esse cara faz, dá certo, dá certo. Uma vez, um pastor falou para mim que eu era largo. Ele falou, Aquiles, você tem sorte, cara, porque você sabe tocar. Eu nasci, né, com o violão na mão, tocando. Já deve ter ouvido isso, né? Não, você tem sorte, cara. E muitas vezes a gente estrangula o nosso crescimento ou barra o nosso avanço agarrado nessas justificativas que a gente vai contando para a gente mesmo. Dizendo, eu não tenho a sorte que fulano teve. Eu não tenho as oportunidades que fulano teve. Eu não nasci na família que fulano nasceu. Eu não tive o sogro que ele teve. Eu não tive o pai que ele teve, enfim. E a gente vai justificando, às vezes, a nossa falta de avanço, de crescimento, em que área for da nossa vida, agarrado nessas coisas. Eu estou dizendo isso hoje porque esse texto que a gente acabou de ler vai ser o texto determinante para a vida de Abraão, para o tamanho de Abraão. Você sabe que Deus prometeu a Abraão o quê? Que ele seria pai de uma nação, que ele teria muitos filhos e que ele também teria muitas terras. E Deus aqui vai falar para Abraão qual é o fator determinante para o tamanho dessa terra que ele vai possuir. O que vai determinar? Você sabe, gente, eu não estou aqui querendo apagar e negligenciar que, de fato, na vida, algumas pessoas têm mais oportunidades do que outras. Você sabe que isso é verdade. Eu não estou querendo aqui negligenciar que, às vezes, você ter um sobrenome mais sofisticado te faz largar na frente. Eu não estou querendo negar o fato de que você receber um preparo, uma educação ideal, vai te ajudar e vai te impulsionar mais rápido para o seu destino. Nada disso.
mas certamente, como eu, você já viu também muita gente com muitas oportunidades, com muitas condições, nascendo em famílias maravilhosas, não darem nada na vida, sim ou não? Então, essas coisas influenciam? Sim, influenciam, mas determinam? Não, não determinam. O que é determinante? Nesse texto tem pelo menos duas coisas, dois fatores que determinam o tamanho de alguém. Primeiro deles é a visão. Repita isso comigo, diga visão. Você vai ver que Deus aparece para Abrão e diz para Abrão o seguinte: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o ocidente e para o oriente. Olha só agora o verso 15, o que a Bíblia diz? Porque toda essa terra que vês, eu te darei. Toda essa terra que vês. Qual é a condição para Abraão possuir a terra? É a sua capacidade de enxergá-la. A terra que você vê será tua. A que você não vê, não será tua. Mas a que você enxerga, a que você visualiza, essa terra será sua. Você sabe que tudo na nossa vida, tudo começa com o que, gente? Uma visão. Uma visão. Como é que uma casa é construída? Qual que é o start, o pontapé inicial para a construção de uma casa? Você que já construiu uma casa. Qual que é? É uma visão. Você contrata um engenheiro, um arquiteto, não tem nada ainda. É só um terreno. Mas, de repente, alguém tem uma visão. Ele começa a enxergar os cômodos, o tamanho, começa a enxergar a sala de jantar, as suítes, ele começa a enxergar a área gourmet. Existe alguma coisa? Não. Mas o tamanho da casa começa com a visão de alguém. Quando você foi se casar, e se você ainda vai se casar, você sabe que uma festa, um casamento, começa como, gente? Com a visão, é o sonho da noiva, não é? Ela visualiza seu vestido, visualiza o jeito que ela quer. Se ela quer véu, ela visualiza o buquê. Ela pode, não existe nada ainda, às vezes ela não tem nem um noivo ainda. Sim ou não? Mas ela já visualiza pela fé, ela começa a enxergar. O cara parando, um carrão ali, o noivo. Depois ela casa com um pangaré lá, que não tem um... Mas ela visualiza as flores, ela visualiza a igreja, alguém abençoando, a festa depois, os padrinhos. Ela começa a visualizar a lua de mel, como é que vai ser a viagem, pegando um avião, passeando, conhecendo um lugar bonito, paradisíaco. Nada disso ainda é real. Nada disso ainda existe, é palpável, mas dentro dela já o quê? Já existe. Ela já foi capaz de visualizar. Estava falando ontem com alguém, e eu disse que um dia que Deus me perguntou de uma maneira muito clara, num momento de oração, o que eu queria da minha vida, e eu me lembro de ter começado a descrever essa igreja. Ela não existia, não tinha ninguém ainda, não tinha uma alma viva, nem a oportunidade existia, mas tudo começa com uma visão. Você vai ver que a trajetória, a biografia de José, que certamente, pelo menos na minha opinião, é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Começa como a vida de José? Com uma visão, um sonho que ele tem, uma imagem do futuro. Ele vê seu feixe e os feixes do seu irmão em volta, e os feixes do seu irmão se curvando diante do seu feixe. Depois ele tem uma outra visão, maior ainda, o sol, a lua, 11 estrelas se curvando diante dele. A história de José começa
com uma visão. Você vai ver que a saída dos hebreus do Egito começa como? Ali na sarça, quando Deus dá a Moisés uma visão do que aconteceria. Eu vou tirar, eu vou endurecer o coração de Faraó, mas depois com o meu braço forte, eu vou tirar e vocês vão sair com despojos e tal. Tudo começa com uma visão. E a pergunta que eu faço para você hoje é: o que é que você tem visto? Qual é a sua visão? O que é que você enxerga? Eu não estou falando do que você está vendo materialmente, da sua realidade atual, mas você tem uma visão para daqui 5 anos, a sua vida. Como é que você enxerga você, sua casa, sua família, seus negócios, o escritório, sua lojinha, seu salão de cabeleireiro, suas vendas, seu ministério? Como é que você enxerga? Tudo começa com isso, com uma visão, com a capacidade de enxergar. Eu estou falando isso porque às vezes a gente enxerga tanta coisa ruim, não é? Tem gente, eu já vi gente, por exemplo, que ela pensa, sabe o quê? No velório dela. Conhece gente assim ou não? Normalmente gente bem carente. Começa a visualizar, e se ela está mal, ela imagina uma garrafa térmica do lado, assim, do caixão, com um café já gelado, alguns mosquitos, e uma vizinha só, ali do lado. Se é uma pessoa já mais, ela já imagina carro de bombeiro levando, tipo Ayrton Senna, né? Tipo velório da Ayrton Senna. Mas a questão é a seguinte: qual é a visão que você tem a respeito da sua vida? A sua vida vai seguir a sua visão, a sua capacidade de enxergar. Se você está visualizando coisas ruins, provavelmente elas vão acontecer. Mas se você for capaz de manter uma visão grande, bonita, a respeito da sua vida, dos seus negócios, é para lá que você vai. É para lá que você vai. A importância da visão é extraordinária. Você vê Paulo, por exemplo, dizer o seguinte: olha, eu não julgo haver alcançado. Paulo tinha uma meta, ele tinha um objetivo, mas ele falou o seguinte: mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O autor aos Hebreus diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você vai ver a Bíblia toda nos ensinando, nos impulsionando a manter o foco, a manter o olhar no objetivo, no lugar onde nós desejamos chegar. Abraão, nesse texto, é convidado a erguer os olhos. Gente, eu sei que é simples para nós contarmos uma história que nós já sabemos o final dela. Mas eu quero que você vista o sapato de Abraão agora. Está ele aí com quase 80 anos, e sua senhora do lado, com quase isso também. E Deus diz: farei de vocês uma grande nação. Olha aí, todo lugar que você vê, eu te darei. E aí? Abraão foi capaz de enxergar e de visualizar. E é curioso que você vai ver a trajetória dele, nos momentos em que ele vai vacilar. Deus diz para ele: sai da tua tenda, olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes, assim será a tua descendência. O tempo todo Deus está falando para Abraão o seguinte: você precisa manter a visão clara. Talvez você esteja doente, enfermo, diagnóstico médico é terrível. Em nome de Jesus, saia daqui hoje visualizando sua cura já. Começa já a se enxergar sarado, bem. Talvez você esteja com sérias dificuldades financeiras, econômicas, no trabalho, no serviço. Comece a visualizar
você já restaurado, pleno, tendo vida abundante, com as coisas resolvidas, comece a visualizar. Você irá para onde os seus olhos estão apontando. A gente não é Michael Jackson que consegue andar para trás, né? A gente não, a gente anda para onde os nossos olhos estão apontados. Ergue os teus olhos, amplia a tua visão, porque toda a terra que vês, eu te darei. Hoje Deus me chama e Deus te chama para ampliar a nossa visão. Nossa capacidade de sonhar. Olha, talvez você diga, Aquiles, mas eu não tenho condições, eu não tenho recurso para ter aquilo que eu sonho, os meus objetivos. Eu quero dizer para você que as coisas funcionam exatamente o oposto como a gente foi ensinado. Não é a visão que segue os recursos, são os recursos que seguem a visão. Os recursos que seguem a visão. Quando você tem a visão, quando você tem o sonho, pode acreditar, os recursos vão aparecendo à medida que você caminha e vai em direção do seu sonho, do seu objetivo. O Walt Disney disse, você pode sonhar, você pode fazer. Se você pode sonhar, você pode fazer. Toda a terra que vês será tua. Segundo fator determinante, e só são esses dois, que eu queria que você levasse para casa hoje, é a atitude. Repita comigo, diga visão, diga atitude. Você sabe, ver é o princípio, mas você sabe que não é suficiente. Você deve conhecer um monte de sonhador, um monte de gente como aquela música antiga do Guilherme Arantes, eu vivo sempre no mundo da lua. Lembra desse louvor? Não. Gente que vive com a cabeça e sonha. E ela diz, eu tenho tantos sonhos, nossa, você precisa ver. Eu tenho tantos planos, eu tenho uma visão muito clara, muito concreta, e às vezes está lá tudo desenhadinho, tudo bonito, os planos e tal. Por que não acontece? Porque não basta ver, é preciso agir. Atitude é que vai fazer a diferença. Você vai olhar que Deus chega para Abraão agora no verso de número 17 e diz para ele o seguinte, você já viu? Legal. Agora levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Deus está dizendo para Abraão o seguinte, não adianta ver, é preciso ver e percorrer. É preciso ver a terra que você quer conquistar, ser capaz de visualizar e agora se colocar em movimento, se colocar em ação, percorrer ela no comprimento e na largura, na sua extensão. O que você quer conquistar? Deus disse para Josué, toda a terra que pisar a planta do teu pé, eu te darei por herança. Mas você tem que pisar, Josué. Você tem que agir. Ô gente, pelo amor de Deus, Deus não está falando isso para um cara de 18 anos de idade, Deus está falando isso para um senhor de 80. Mas tem que percorrer mesmo, meu bico de papagaio, artrose, artrite, esporão, coisa. Gente, e nessa época aqui não tinha unha de gato, ginkgo biloba, não tinha nada disso não, gente. Era na raça mesmo, né? Era na raça, não tinha, não, ômega 3, não, Farmaton, não, percorre a terra. Você quer conquistar? Você conseguiu ver já? Você conseguiu visualizar? Então agora tem uma atitude, tem uma ação, se coloque em movimento, dê um passo, levanta-te, Abraão, e percorre essa terra. Talvez você está há anos com um projeto, um sonho,
vou abrir meu próprio negócio. Vou abrir, eu vou. E aí? Que eu não tenho o dinheiro todo. Começa a percorrer, dê mais um passo. Qual é o próximo passo? Você tem um sonho de ser um concursado público, sei lá. Desculpa falar, mas não vão bater na sua porta e te entregar um certificado. Mas eu creio que isso pode acontecer. Então fica aí, esperando. Você e sua crença. Não vai acontecer. Não vai. Porque você pode percorrer. Simples, desse jeito. Estude. Eu não tenho condição de me matricular. Gente, hoje com a internet, pelo amor de Deus, você pode ler pela internet. Preste um livro de alguém, mas faça alguma coisa, comece a percorrer a terra. Como é que nós começamos aqui? Uma reunião numa casa, gente. Com meia dúzia de pessoas. Era o jeito que eu gostaria? Não. Era o jeito que eu idealizava? Não. Mas era o caminho que apareceu. Então, quando a gente tem uma visão, é necessário nós irmos em direção a essa visão. Não adianta você colocar no Waze o lugar que você quer chegar, olhar e o seu celular falar, vai! E você não acelera. Você não sai do lugar. Você não anda, você não caminha. É necessário começar a percorrer a terra. O que vai determinar onde você vai chegar não é a sorte, não é ter costa larga, não é ter o apoio de um familiar. O que vai determinar é a sua visão e também a sua atitude. Acontece que o diabo sabe disso, ele tem agido para roubar. Tantas pessoas não têm atitude. Não são capazes de tomar decisão. Não são capazes de dar um passo, não são capazes de fazer nada. Ela quer prosperar nos negócios, mas ela não é uma pessoa de atitude, ela chega atrasada no serviço. Ela não vê a hora de ir embora. E às vezes é essa mesma pessoa que chega e diz, pastor, ore por mim. Ore porque os ímpios, olha aí, estão prosperando. Como é que pode, pastor? Estou toda semana aqui te ouvindo. Mas não tem atitude. Não tem atitude, não tem vontade, não tem garra, não tem determinação, não sua camisa, não arregaça as mangas. É a atitude que vai fazer a diferença. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve uma visão. Se eu tão somente tocar, eu serei curado. O que ela fez, gente? Fala, Jesus podia vir aqui em casa mesmo para eu tocar, hein? Eu também gostaria, mas eu não sei você. Comigo as coisas nunca foram fáceis assim. Fosse levantar, com dores, com preconceito, lidando com a opinião dos outros. Mas teve uma ação, uma atitude. A sua atitude vai determinar o seu tamanho. Onde você vai chegar. Onde você vai chegar. Segundo Reis, capítulo 13, o rei Jeoás procura Eliseu. E é o texto em que Eliseu fala, reseta o arco, abre a janela e lança as flechas. Lembra desse texto, não? E a Bíblia diz que Jeoás lançou 3 vezes a flecha. E Eliseu ficou indignado. Porque falou, rapaz, você teve a oportunidade de exterminar os sírios. De acabar, de aniquilar com os seus adversários. Mas você lançou 3 flechas, você vai ter 3 vitórias só sobre os sírios. E eles vão continuar lá. Mas se você tivesse lançado 5 ou 6, você teria vencido. O que é que determinou o tamanho da conquista de Jeoás? A vontade de Deus? Não, a sua atitude. E quantas vezes, irmãos, eu vou falar isso, não é para condenar ninguém, mas é para dizer de um pecado que eu já cometi, de me esconder atrás de uma pseudo-vontade de Deus. As coisas não deram certo, as coisas não caminharam bem. Eu dizia, mas é a vontade de Deus, né? A gente tem que aceitar. Não foi vontade de Deus, não, foi falta de empenho meu. Poderia ter feito melhor, eu poderia ter me empenhado mais, eu poderia ter batido mais, ter insistido, ter perseverado, ter estudado mais, enfim.
a nossa atitude vai determinar o nosso tamanho. Lembra daquela viúva em 2 Reis capítulo 4? Mesmo Eliseu diz para ela, pede vasilhas vazias. Lembra que ela tinha uma dívida e só tinha um pouquinho de azeite. E Eliseu falou, não peça poucas. E ela saiu para a vizinhança pedindo vasilhas. E a Bíblia diz que à medida que ela enchia uma vasilha, Deus multiplicava o azeite. Ela enchia outra, Deus multiplicava o azeite. Você se lembra que acabaram-se as vasilhas, o que aconteceu com o azeite? O azeite cessou. O que é que determinou o tamanho da conquista daquela mulher? A atitude dela, de bater em mais uma casa, de pedir mais uma vasilha para mais uma vizinha emprestada. Eu fico pensando se ela tivesse ido na casa de 2 comadres só, ia ter só 2 vasilhinhas. Ela foi na casa de 20, talvez, não sei, a Bíblia não é exata. Mas, se ela tivesse ido na casa de 40, ia ter azeite para as 40 vasilhas. Porque o azeite para o milagre cessa na hora que acabou as vasilhas. É a minha atitude, é a sua atitude que vai determinar o nosso tamanho. O tamanho da nossa conquista, o tamanho da nossa vitória. Eu sei que hoje tem sido pregado, às vezes, um evangelho que nos leva para a inércia, que nos leva para o braço cruzado. A gente acha que estar, por exemplo, 7 semanas sentado na cadeira vai acontecer alguma coisa. A mágica. Não, mas eu até levei a oferta. Não, o pastor até ungiu minha cabeça. Mas daí saiu daquela porta, não fez nada. Ô gente, o que muda mesmo não é o que a gente faz daqui para dentro. É o que a gente faz ali para fora. Não adianta nós sermos somente ouvintes, Tiago fala. É necessário sermos o quê? Praticantes dessa palavra. Necessário amanhã você ir trabalhar com outra atitude, com outra determinação, com outro empenho, com outra visão, com outra clareza, renovar seus sonhos. Daqui a pouco você está crescendo, ampliando as coisas em nome de Jesus. Eu concluo dizendo a você de uma experiência que eu tive há 2 semanas. Na viagem, eu pude ver uma obra numa cidade. A gente pousou em Tel Aviv e no dia seguinte nós fomos, nem estava no roteiro, mas nós fomos para uma cidade chamada Jope, que fica do lado de Tel Aviv. Jope é onde Jonas saiu para fugir. Né? Você vai ler lá o começo do livro de Jonas, está a cidade de Jope. Você vai ver que Pedro também esteve na casa em Jope, na casa de Simão, o curtidor. Enfim, nós fomos lá conhecer a cidade, uma cidade, faz parte de Tel Aviv, mas Tel Aviv tem 100 e poucos anos, Jope tem milhares de anos. E entre a cidade velha e a cidade nova tem uma praça. E um artista judeu fez um monumento como um portal. É lindo de você ver, assim, um portal. E você olha, tem umas figuras. E são 3 figuras, na verdade. A primeira delas, ele desenhou o sonho de Jacó. É de um lado. Do outro lado tem o sacrifício de Isaac. E em cima tem a conquista de Jericó. É interessante que esse monumento fica entre as 2 cidades. E Tel Aviv, o significado dela é de recomeço, de novas oportunidades, etc. Está entre a cidade antiga e Tel Aviv, que é a cidade nova. E qual é o ensinamento que esse pequeno monumento nos traz? E está lá uma placa explicativa. Ele diz o seguinte: se você sonhar e tiver a capacidade de pagar o preço, de se sacrificar, o sonho de Jacó e o sacrifício de Isaac, você pode conquistar. Você pode conquistar. Se você sonhar, tiver visão, se você pagar o preço, se sacrificar, atitude,
empenho, sabe, levantar do lugar e se sacrificar, você pode conquistar aquilo que você sonhou. Eu queria deixar essa palavra para o teu coração nessa noite. Talvez você que chegou aqui hoje, olhando para si, olhando para a vida e dizendo, eu sei que eu posso mais. Eu sei que Deus tem mais. Eu sei que as promessas de Deus são maiores do que a minha realidade. Então que hoje, em nome de Jesus, tudo comece com a sua visão se ampliando e com a sua atitude se ampliando também. Porque certamente num futuro próximo você vai dar testemunho da conquista e da vitória que o Senhor te deu em nome de Jesus. O texto termina de uma forma linda, com Abraão levantando um altar. Eu acho espetacular isso na vida de Abraão. Aliás, uma curiosidade, um dia, leia Gênesis 12 até o final da vida dele, capítulo 23 ou 24, quando ele morre, e grife todas as vezes que aparece a palavra altar. Você vai ver que a vida de Abraão é uma vida marcada pelo altar. Não adianta nada você ter visão, você ter atitude, se você não ter a consciência de que Deus está com você. De que o Senhor está com você. É o que o salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu estou aqui com o braço cruzado, trabalhando, me empenhando, mas eu sei que é o Senhor quem está edificando. Eu sei que é o Senhor quem trabalha por mim. Eu sei que é a bênção de Deus que me faz triunfar. Eu quero que hoje você saia daqui com um altar levantado. Sua vida de oração renovada, jejum renovado, leitura da palavra renovada, o seu compromisso com Deus renovado. Sabe por quê, gente? O que é que adianta ter uma vida grande aqui? Um dia tudo isso aqui vai acabar. De nada de vale. Aqui, 70 anos, 80 anos, no máximo, acabou tudo, acabou. Mas quem tem um altar, vive para sempre. Quem tem um altar, tem uma conquista que não é passageira, tem uma conquista que é eterna. Eu quero que você fique de pé para nós orarmos hoje à noite. Em nome de Jesus.